seja bem-vindo, seu amigo economista. Você conhece a história da tragédia dos comuns? Ela tem ligação com o conceito econômico de bem comum. Conhecer esse conceito e essa história é super útil para você entender muitas coisas na nossa sociedade, especialmente em tempos de coronavírus e quarentena, isolamento social. O exemplo mais batido, mais tradicional para explicar a ideia do bem comum, dessa tragédia dos comuns, é a seguinte: um lago cercado de pessoas em volta, moradores, enfim, que podem consumir igualmente a quantidade de peixe desse lago. A quantidade naturalmente é limitada, e se muita gente consumir mais do que estaria previsto, os peixes vão acabar. Mas se cada um consumir moderadamente, há peixe para todo mundo para sempre, de uma maneira indefinida. E aí a gente tem um dilema que é o seguinte: individualmente, se cada pessoa consumir um pouquinho a mais do que seria a quantidade prevista, assim, de equilíbrio, não vai fazer muita diferença se eu consumir a mais. Mas se o conjunto de pessoas resolver consumir mais do que seja essa quantidade de equilíbrio, os peixes do lago fatalmente vão acabar e vai todo mundo ficar sem peixe. E aí você tem incentivos complicados, controversos. Por um lado, se eu consumir individualmente um pouquinho a mais, eu não afeto a coletividade. Mas se todo mundo pensar dessa maneira egoísta, os peixes como um todo acabam. E a ideia dessa tragédia dos comuns é que nesse tipo de bem, um bem comum, eles fatalmente vão para a exaustão. A ideia é que ao longo do tempo as pessoas vão se comportar de uma maneira egoísta e fatalmente levarão à escassez desse recurso. E como é que isso aí se explica, se coloca na questão do coronavírus? O isolamento social. Se uma pessoa está cansada do isolamento, está chateada, está incomodada, como aliás todos nós estamos, e resolve sair um pouco mais na rua, além do que seria previsto, recomendado, solicitado. Uma pessoa a mais na rua não faz muita diferença, não vai atrapalhar ninguém, e ela também não vai ter mais chance de contaminação, porque as ruas estão vazias e tudo mais. Ela, por exemplo, pode ir à praia no momento que normalmente seria super cheio, de uma maneira muito vazia, tranquilo. Ela pode correr num parque de uma maneira super agradável, muito mais isolado, sem risco e tudo mais. Então, um comportamento, um indivíduo, um comportamento sozinho ali, ele não afeta essa totalidade. Mas se muita gente pensar da mesma forma, acaba o isolamento. É que nem a questão dos peixes. Se um quiser comer um pouquinho mais, não tem problema. Mas o problema é que um comer um pouco mais incentiva todos os outros a agirem da mesma forma. Um egoísta contamina todos os outros. E aí a coisa desanda para todo mundo. O que seria peixe para todo mundo acaba. O que seria isolamento social mais saudável para todo mundo também acaba. Por isso que quando você pensa, eu só vou dar uma voltinha, poxa, eu não afeto ninguém. Sim, você isoladamente não afeta ninguém. Você fazer a sua volta adicional, ir à praia, enfim, fazer as suas coisas. Não está em risco porque está sozinho, mas só está sozinho porque o coletivo está abstendo de fazer a mesma coisa. Todo mundo gostaria de uma praia mais vazia, todo mundo gostaria de ter as ruas mais vazias, tudo para você. Poxa, quem não gostaria disso? Mas se a maioria das pessoas pensar da mesma forma, a coisa não funciona. Então pensa antes de dar essa voltinha a mais e tudo mais, que o seu comportamento está sendo egoísta e prejudica toda a sociedade. Lembra da tragédia dos comuns? O peixe acaba para todo mundo e a quarentena também. Uma voltinha a mais, na prática tudo bem, você individualmente não afeta, mas o seu comportamento contamina o dos outros e aí fica ruim para toda a sociedade. Pense nisso e fique em casa.